Hello everyone, meu nome é André e bem-vindo a mais um 5 Minute Grammar. Se você ainda não conhece, a proposta é um vídeo de 5 minutos, bem rápido, tentando simplificar e aplicar um conteúdo gramatical de forma prática. Então hoje nós vamos ver como funciona o in, on, at. Essas três palavrinhas elas geram bastante dúvida em quando usar, e como que elas funcionam. Então, nós vamos falar sobre como usar o in, on, at relacionado a lugar e tempo. Então, todas as três palavras elas podem ser usadas para fazer referência a lugar ou a tempo. Não existe uma que é só para lugar ou uma que é só para tempo. As três são usadas para tanto lugar quanto tempo. Então, o que seria, no final das contas, o tal do in, on e at? Então, se nós pensarmos uma frase em português, por exemplo, eu estou no Brasil, ou eu estou em Minas Gerais, por exemplo. Então, eu estou no Brasil, em inglês seria I am in Brazil. Então, nesse caso aqui, o in seria o no, in Brazil, no Brasil. Ou eu estou em Minas Gerais. I am in Minas Gerais. Então, aqui nesse caso, em, ele seria o in novamente. Então, quando que eu vou saber se eu vou usar o in, ou on, ou at? Todos eles têm essa mesma aplicação do exemplo aqui dado. Então, o in, ele funciona de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla. Como assim, de uma forma mais geral e mais ampla? Talvez tenha ficado um pouco confuso. Vamos pensar aqui, de forma mais geral. Então, quando nós pensamos em uma forma geral, nós pensamos em coisas mais amplas. Então, por exemplo, um país é uma coisa bem ampla. País é amplo. Aí, nesse caso aqui, entra país, estado, cidade. Então, são coisas amplas. São estruturas maiores, lugares grandes. Tem a ver com uma coisa mais ampla. Ou, por exemplo, se tratando de tempo, então isso aqui se tratando de lugar. Agora, se tratando de tempo, o que seria algo mais amplo? Com relação a tempo, quando nós pensamos em amplitude, nós pensamos em um tempo muito grande. Então, por exemplo, ano, que alguma coisa aconteceu, década de algum acontecimento, e por aí vai, uma coisa mais ampla. Ou até mês, também é bem amplo. Então, o in, ele se aplicaria basicamente para esses cenários aqui, de uma forma bem geral. Então, por exemplo, como eu disse, se eu quisesse dizer I am in Brazil, então eu estou no Brasil. Então, não I am on Brazil or I am at Brazil. Então, é uma coisa mais ampla, é um país. Ou, por exemplo, I was born in 1985, por exemplo. I was born in 1985. Então, de novo aqui, in, se tratando de um ano, de um tempo maior. Agora, quando nós pensamos sobre o on, esse mais geral, ele diminui um pouco. Então, ele fica menos geral, menos amplo. Então, quando nós pensamos em menos amplo, se tratando de um lugar, nós podemos pensar nome de uma rua, por exemplo, algo que é mais específico, mas não é um endereço ainda específico. Algo que é mais próximo, algo que é menos amplo do que, por exemplo, uma cidade inteira. Então, quando nós pensamos aqui lugar, lugar. Vai ser, por exemplo, rua, avenida.
que é mais específico do que a cidade inteira. Ou se tratando de tempo, nós vamos falar de dia da semana, alguma data também poderia ser, e por aí vai. Então é menos específico do que o and. E o at, ele vai ser o que traz... Oh my goodness. There we go. All right, that works. E o at, ele é o que traz uma questão bem mais específica. Então, at, ele vai ser usado, por exemplo, para se tratando de um lugar, um endereço ou nome de algum lugar, ou só um lugar que você quer fazer uma referência específica. Por exemplo, eu estou no escritório. I am at the office. Ou estou em casa. I am at home. Então, at vai ser mais específico. E o de tempo, ele vai ser um horário marcado, por exemplo. Aí, there we go. Então, at, ele vai ser de um horário. Então, algumas vezes é até comum assim, você ver um convite de alguma coisa e tá lá, at 7 p.m. Então, às 7 da noite. Então, vamos ver aqui um exemplo com a palavra on. I'm on the street. Então, por exemplo, estou na rua. I'm on the street. Ou de tempo. I'll go out on the weekend. Então, eu vou sair no final de semana. I will go out on the weekend. Ou eu estou na rua. Então, lugar e tempo. E com at, nós vamos pensar aqui I am at home, por exemplo. Ou de tempo, the meeting is at 5 p.m. Então, a reunião é às 5 da tarde. Ou eu estou em casa. Então, nós podemos explorar de uma forma mais densa esse assunto, mas resumindo em 5 minutos, a aplicação é assim. Então não tem como você traduzir ao pé da letra. In vai ser sempre em, ou on vai ser sempre no, na, ou at vai ser sempre em. Então não existe uma tradução que vai ser ao pé da letra. A melhor forma é pensar em uma coisa mais ampla, menos ampla e bem específica. Então, esse é o nosso 5-Minute Grammar de hoje. Espero que te ajude na sua descoberta do inglês e nos seus estudos. Se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer poder te ajudar com qualquer coisa relacionada a dúvidas. E take care. I'll see you next time. Bye bye.